Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. E hoje nós celebramos o 22º domingo do tempo comum. Abra o seu coração, permita então que essa palavra entre na sua vida. É o momento que nós deixamos um pouquinho das coisas de lado para nos dedicar à palavra de Deus. Então abra o seu coração. Vamos ouvir o que o Senhor Jesus quer falar para mim e para você neste dia tão importante. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem a terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarros e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que palavra dura, né? Nós ouvimos no final de semana passada, onde os judeus, né, diziam a Jesus que essa palavra era muito dura, né? Eles murmuravam, porque era uma palavra dura. Era uma palavra forte, o que Jesus dizia, o que Jesus veio para dizer sobre o seu corpo, o pão da vida, né? O sangue, que todos deviam comer da sua carne e beber do seu sangue. Aquela palavra, de fato, machucou, vamos dizer assim, os judeus, porque eles não aceitavam, né? Aí hoje, quem acompanhou, né, durante esta semana, os evangelhos durante a semana, percebeu sobre Jesus falando desse povo com um coração duro, né? Um coração duro porque não é um coração que ama a Deus, mas se preocupavam com outras coisas. Até diz aquele ditado, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então, de fato, o que adianta, né? Nós sermos belos, né? Bonitos, falarmos bonito, sorrirmos na frente dos nossos irmãos, mas por dentro nós odiamos, temos raiva, não ajudamos, né? A palavra de Deus hoje exatamente é isso. A palavra, tudo esse evangelho tão grande é exatamente isso, né? Os judeus, os fariseus, os mestres da lei, pessoas ali que conheciam então a palavra de Deus, quiseram novamente pegar Jesus, né? De uma forma, agora nós vamos pegar Jesus, né? Como pode então os seus discípulos comer sem antes lavar as mãos? Perceba que, é claro que os judeus,
naquele tempo, né, eles criaram mais de 600 mandamentos. Através dos 10 mandamentos, né, eles tiraram, vamos dizer, tópicos, né, leis, enfim, eles foram acrescentando dos 10 mandamentos mais de 600. Para ser bem franco, né, para ser bem correto, 613, que é 6 mais 1, 7. 7 mais 3, 10 mandamentos, né? Então, dos 10, eles criaram 613 leis, né? Então, imagine o judeu, né? Os mestres da lei, os fariseus, eles ficavam cobrando o povo a todo instante, né? Porque hoje, se nós perguntarmos aí quais são os 10 mandamentos, mal e mal a gente lembra de um, né? Então imagine 613 mandamentos que eles seguiam à risca, né? Seguiam as leis realmente, e se de fato eles não cumpriam, eles passavam a ser impuros. Então perceba que a preocupação dos fariseus, dos mestres da lei, era de cumprir a lei e não de amar a Deus. A preocupação então aqui é a preocupação externa, né? Para fora e não para dentro. Porque, vamos pensar assim, então eles cobraram ali, por que os seus discípulos não lavaram a mão? Perceba que eles não estavam preocupados até mesmo com a higiene pessoal, né? Hoje nós nos preocupamos, nós lavamos a mão antes de comer, né? Depois, dependendo do lugar que nós vamos, nós chegamos, tomamos um banho, nós fazemos a nossa higiene pessoal. Mas ali eles não estavam preocupados com a higiene pessoal dos discípulos, né? Que estavam comendo sem lavar a mão, mas a lei, né? Que a lei obrigava eles a lavar a mão. Na verdade era um ritual. Eles tinham um ritual de purificação, então se fez algo ali, tem que fazer todo um ritual para ser purificado, porque senão eles se tornavam impuros. Lembra da passagem, né? Então, se tocar no leproso estava impuro. Então, exatamente isso, é a mesma coisa. A mulher, se está menstruada, está impura. Se ela fica grávida e tem um bebê, ela está com sangramento, ela está impura. Enfim, tantas coisas tornavam o homem e a mulher impuros. Se comer uma carne de porco, se comer uma carne sangrando, né? Está impuro. Então, essa impureza é que passa a não ter mais conexão com Deus. Não é? Passa a não ter mais. Eles entendiam que você não estaria mais com Deus. Então, você teria que fazer todo um ritual de purificação ali para poder se tornar normal novamente, né? Porque os impuros, se tocassem num leproso, estava impuro. E aí, o que eles faziam com essas pessoas impuras? Tirava da cidade, né? Se tivesse impuro, estava fora da cidade, longe da sociedade. Tanta discriminação, né? Então é exatamente isso que eles estavam preocupados. E Jesus vem dizer o que para eles? Isso é Jesus a cada dia nos ensina, né? A cada dia nos coloca algo no nosso coração que vale a pena nós escutarmos e entendermos a palavra de Deus, né? Que o que torna o homem ou a mulher impura não é o que entra de fora para dentro, não é? Então, o de fora para dentro não torna impuro. Então, quantas pessoas até hoje... Já aconteceu comigo, né? De a gente fazer algum gesto na igreja errado, que talvez não deveria. Porque a lei, deixa eu falar para vocês, a lei, os processos em si, né? É importante. A gente temos que seguir, né? Os processos, tudo. E a lei em si é importante. Mas nada... E me desculpe, meus irmãos, mas a palavra de Deus é dura, né? Nada disso vai nos levar ao céu. O que vai levar ao céu é o que sai do meu coração, do seu coração. Então, quando nós dizemos aqui agora, o que torna impuro não é o que sai, não é o que entra de fora para dentro, então, às vezes nós erramos alguns gestos na igreja e tal, e as pessoas já começam a criticar, fez errado e tal, isso até mesmo dentro da juventude, né? Principalmente, aliás, na juventude, os jovens, que começam agora a servir ao Senhor, né? E aí parece que um quer mostrar para o outro e um quer ser melhor que o outro, que não deve ser assim.
E quando um jovem que inicia erra e começa uma crítica, entristecendo a outra juventude, né? Perceba que não é isso que vai levar ao céu. O erro acontece, vai acontecer, nós estamos aqui para ensinar, para mostrar como deve ser feito, mas o que vai nos levar ao céu não é isso. Não é o que eu estou fazendo aqui, se está certo ou errado o gesto ou não. As coisas de fora, o que acontece aqui de fora, não vai me levar ao céu. O que vai levar ao céu é o que sai do seu coração, o que sai do meu coração. Então, quando eu tiro aqui, se eu estou com a maldade, se eu estou com raiva, se eu estou com inveja, né? Então, quando nós ensinamos as pessoas por amor a Deus, é maravilhoso. Agora, quando eu faço isso aos olhos humanos, para que as pessoas falem, nossa, ela sabe, a outra não sabe, né? E começa a fazer isso para mostrar algo que não é de Deus, então isso não pode, né? Então Jesus quer nos falar hoje, e claro, né? O que nos torna puros, aliás, o que nos torna impuro é o que sai do meu coração. Então nós temos que tomar cuidado com o que sai do meu coração, a maldade, né? A raiva, a ambição, o ódio, a traição, porque tudo vem do meu coração, o desejo de fazer. Quando isso vai do meu... Aliás, eu já falei isso algumas vezes, tentação não é pecado, né? Pecado é cair na tentação. Então, por exemplo, o que vem de fora para dentro não me torna impuro. Porque às vezes, muitas vezes, principalmente no celular, você está acompanhando alguma coisa e aparece algo. Foi pecado naquele momento? Te tornou impuro? Não. Mude, passe a página, né? Bloqueie, faz qualquer coisa. Agora, quando sai de dentro, então eu permaneço, eu insisto naquilo que meu coração já induz a fazer isso e eu vou fazendo, aí sim eu me torno impuro, né? Eu perco essa conexão com Deus. Então perceba que Deus hoje, Jesus nos coloca algo tão importante. Porque muitas vezes, as pessoas querem fazer bonitinhos, querem fazer delicadinhos, né? Mas sem acabar esquecendo que nós temos que ter o nosso coração. Então nós temos que fazer as coisas com amor a Deus. E meus queridos irmãos e irmãs, ainda assim, de tudo, se nós queremos estar nessa eternidade, se nós queremos entrar no reino do céu, se nós queremos estar com Cristo, quando nós fecharmos os olhos nessa vida, o que tenho certeza que vai nos levar à eternidade é a caridade. Se eu não tiver essa caridade, esse amor ao próximo, nada vale. Então que possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, né? Porque é mais fácil lavar a mão do que partilhar o pão. Então, que possamos partilhar isso. Que possamos partilhar, e quando nós falamos partilhar o pão, não é somente o pão, mas é tudo. É o amor, é a amizade, né? Como é gostoso quando nós conversamos, ouvimos as pessoas, tudo uma partilha, porque às vezes muitas pessoas só precisam conversar. Mas tomem cuidado com a exclusão de pessoas, né? Porque as pessoas excluem as pessoas por conta do quê? Sem necessidade. Por conta das coisas terrenas, né? Olha o nosso coração. Se eu faço isso de coração, se eu faço vindo do meu coração, eu estou longe de Deus. Então que possamos, neste domingo do Senhor, ao meditar essa palavra de Deus, pedir para que possamos ser lavados, né? Lavados da sua misericórdia. Pedir a graça de Deus para lavar a nossa vida, a nossa alma, porque nós somos pecadores. Mas Jesus deixou claro que o que torna impuro então o nosso coração, a nossa vida, aquilo que vai nos afastar de Deus, de nós não entrarmos no reino de Deus, é o que sai do nosso coração. Então peça a Deus, para que você possa trazer sempre o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Respeite, ame, ouça, converse, sorri, né? Seja sincero com as pessoas, seja honesto com as pessoas.
Não faça um fingimento, não faça as coisas que vai fazer com que nos afastemos de Deus. Então não adianta nada, tudo bonitinho, tantas coisas lindas, se o meu coração não é verdadeiro, se o meu coração não diz para ser feito e eu faço só para mostrar. Tomemos cuidados, meus queridos irmãos e irmãs, porque a palavra de Deus é séria e Jesus nos ensina isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Boa semana a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus abençoe.